Esse é o Ministério MGA Manaus 2 e essa que vos fala é a pastora e evangelista Ana Lúcia. Glória a Deus pela sua vida. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado essa noite. Eu vou orar para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento da graça de Deus e seja concedido. Obrigado, Pai. Nós somos gratos, Senhor. Obrigado. Eu sou grato pela palavra, Senhor. Eu já declaro que ela não voltará para ti vazia, mas te será revelada. Revela essa noite. Revela para todos aqueles que estarão recebendo também depois no canal a tua palavra, segundo a tua vontade, para que o meu trabalho não seja em vão, mas para que seja testificado na vida dos eleitos e dos predestinados. Manifesta segundo a tua vontade, testifica com sinais, com prodígios, com maravilhas. Manifesta da tua palavra, Senhor. Manifesta na vida de todos os que estão recebendo por revelação, por fé, ao ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, declaro o perfeito entendimento, que as ovelhas recebam espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus, assim creio e assim eu falo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos um apostolado hoje, aqui no Ministério MGA Manaus 2, e o texto, o tema, né, que nós vamos estudar hoje, que os amados possam estar aí anotando, é: viver pelas obras é estar reprovado diante de Deus. Viva pela fé. Então, amados, viver pelas obras é estar reprovado diante de Deus. Viva pela fé. Então, se quem está vivendo pelas obras da lei está reprovado diante de Deus, então fica claro que quem vive pela fé está aprovado, amados. Então que nós estejamos do outro lado, né? Que nós estejamos aprovados diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados, os que vivem pela fé, eles não são mais salvos dos que vivem pelas obras, amados. Não é uma questão de que existe o mais salvo, existe o menos salvo, existe o que não é salvo. Apenas os que vivem pelas obras estão reprovados. Estar reprovados não quer dizer que não é salvo. Não quer dizer que perdeu a salvação. Não quer dizer que é menos salvo. Amém? Glória a Deus. Então, é uma questão de reinar em vida, amados. É uma questão do reino de Deus. Não é uma questão do reino celestial. Amém? Ou seja, os que vivem pelas obras não é uma questão de salvação ou que estão aprovados diante de Deus. Apenas estão reprovados diante de Deus. Os que vivem pelas obras, né? Então vamos à palavra de Deus, 2 Coríntios, o capítulo é o 13, o versículo é o 5 e o 6. 2 Coríntios, o capítulo é o 5, aliás, 2 Coríntios, o capítulo é o 13, o versículo que é o 5 e o 6. 2 Coríntios 13, é o capítulo, versículo 5 e 6. É o último capítulo. Terminando 2 Coríntios 5 e 6. Examinai-vos a vós mesmos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo inicia mandando o quê? A igreja se examinar. Examinai-vos vós mesmos, se permanecei na fé. Ou seja, para que a ovelha se examine se realmente está permanecendo na fé. Ou seja, permanecer na fé
viver da fé. Provai-vos a vós mesmos, ou seja, prove a você mesmo que você está vivendo pela fé, que você está permanecendo pela fé. Ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós. Então, amados, Jesus Cristo está onde, amado? Está em vós, ou seja, está em nós. Se Jesus Cristo está em nós, amado, nós vivemos hoje da fé, crendo na obra consumada, não mais das obras, querendo agradar ou querendo que Deus faça algo, alguma coisa concernente às coisas espirituais. Então, que Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Essa palavra aqui, Paulo estava falando para a igreja, ele não estava falando para incrédulos, né? Ele não estava falando para ímpios, ele estava falando diretamente com a igreja. O 6. Espero, porém, que entendereis que nós não somos reprovados. Então, amados, por que nós não somos reprovados? Porque nós vivemos por fé, nós permanecemos na fé. Porque está claro que os que permanecem pelas obras da lei, eles estão reprovados diante de Deus. Porque no início aqui do versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então, existe no meio ainda da igreja pessoas que estão vivendo pelas obras. E como existe, né? E como tem ovelhas que ainda estão vivendo pelas obras. Então, nós não somos que são reprovados. Por quê? Porque nós vivemos por fé, da fé, amados. Glória a Deus. Vamos ainda aqui em Hebreus, o capítulo é o 10, o versículo é o 38 e 39. Hebreus é a última carta do apóstolo Paulo. Hebreus 10, o 38 e 39. O 38. O meu justo, porém, viverá da fé. Então, o meu justo, porém, viverá da fé. Então, é da fé, amados, que nós, os justos, nós vivemos. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar, é se ele deixar de viver da fé e ele começar a viver da lei, começar a viver das obras. Se ele deixar de viver da fé e começar a viver pelas obras, ele está reprovado diante de Deus. Por quê? O meu justo, porém, viverá da fé, ou seja, e se ele recuar, ou seja, se ele retroceder, se ele voltar para viver das obras ou das obras da lei, a minha alma não tem prazer nele, ou seja, ele está reprovado diante de Deus. Veja que o apóstolo Paulo não está dizendo que perde a salvação, amados. O apóstolo Paulo não está dizendo que é menos salvo, né? Que ele perde alguma coisa concernente às coisas espirituais, porque o que Cristo fez, ele reconciliou todas as ovelhas no Espírito. Mas quem crê, amado, é a tua alma, é o teu entendimento. Então, quando você recua, você perde o entendimento. Quando você recua, você é reprovado diante de Deus. O 39. Ele se incluindo e falando com a igreja. Hoje, eu me incluindo e falando com a igreja. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então, retroceder para a perdição, amados, não é que perdeu a salvação, não é que vai para o inferno. Retroceder para a perdição é retroceder para estar sem entendimento, amados, porque perde o entendimento. Mas daqueles que creem
para a conservação da alma. Então, os que creem são aprovados por Deus. Os que creem, a sua mente, ela é conservada, amados, porque o Espírito Santo testifica, porque Cristo está em nós, ou seja, o Espírito Santo está em nós. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então existe os que creem que a alma é conservada, ou seja, o entendimento é conservado, porque ele está aprovado diante de Deus, e existe os que perdem o entendimento, amado. Está claro que quem está vivendo as obras da lei perde o entendimento, ou seja, não tem o entendimento e está reprovado diante de Deus. Então o justo vive da fé sem recuar, ou seja, sem viver das obras da lei. Não recuar é não viver das obras da lei, amados. Eu não posso viver em graça e viver das obras da lei. Eu não posso estar em graça, estar em Cristo e praticar as obras da lei. Glória a Deus, porque senão eu estou reprovado diante de Deus. Então, viver pela fé tão somente é crer naquilo que Cristo já fez. Ou seja, não recuar é eu viver crendo na obra consumada do que Cristo já fez por mim. Ou seja, eu não preciso fazer como era na lei, amados. Na lei precisava se fazer, mas agora não. Hoje eu preciso crer na obra consumada. Então, nós vamos ler alguns textos aqui em Hebreus 10 mesmo, para que as ovelhas entendam, recebam por fé. Isso é viver por fé sem recuar. Isso é viver por fé sem as obras da lei. E como se vive? Crendo, amados, crendo na obra consumada. Hebreus 10 e 10 e o 12 e o 14. Hebreus 10, o 10, 12 e 14. O 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Então é isso que nós devemos viver por fé, crendo que a oferta de Jesus foi uma vez por todas. E que agora, na graça, amados, eu não vivo mais por obras. Se eu sou santificado, eu não preciso fazer jejum para me santificar, fazer jejum para me justificar. Se eu fizer jejum para me justificar ou para me santificar, eu estou reprovado diante de Deus. Porque o que permanece com a mente conservada, o que permanece com o entendimento, é o que crê que a obra está consumada, e você crê na obra consumada. Então, nós agora na graça, nós precisamos crer e não fazer, porque o fazer é uma obra reprovada diante de Deus, e o crer é você estar aprovado diante de Deus. Essa é a diferença, amados, de estar aprovado diante de Deus e de estar reprovado diante de Deus. Eu estou falando na questão de fé, eu estou falando na questão de atitude de fé. Amém? Não é uma questão de que das coisas espirituais, amados. Não existe o mais santo ou menos santo, o mais salvo ou menos salvo, né? O que está crendo é mais salvo, é mais santo. O que não está crendo é menos salvo, menos santo. Não é essa a diferença. Eu estou falando numa questão de fé. Crer ou não crer. Crer na obra consumada e ser aprovado. Não crer na obra consumada, viver das obras e ser reprovado. É uma questão da alma, é uma questão do entendimento. Não estou falando do espírito, estou falando da alma, do entendimento. Amém? É uma questão de você crer. O 12. Este, porém, havia oferecido para sempre um sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, ele fez um sacrifício único, amado.
e aperfeiçoou para sempre. Então é isso que eu preciso crer e receber, amados, para a minha vida, que foi um único sacrifício pelos pecados. Então, na graça, já que foi o único sacrifício que ele fez, eu não preciso mais fazer nenhum tipo de sacrifício, porque se eu fizer, eu estou reprovado diante de Deus. Tudo aquilo que eu tento me justificar para querer ser aprovado diante de Deus com obras, eu sou reprovado diante de Deus. Glória a Deus. E o que mais tem é crente, né? Os irmãos reprovados diante de Deus, querendo barganhar, querendo fazer alguma coisa mais. Glória a Deus. E o 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. Glória a Deus. Então, ele já aperfeiçoou, ele já santificou. Então, agora, na graça não se faz, na graça se crê. Porque se fizer, está reprovado, ou seja, está sem entendimento. É a mesma coisa, está reprovado e sem entendimento, é a mesma coisa, porque Hebreus 10:38 diz que se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, a alma de Deus, a vontade de Deus, ela não tem prazer, ou seja, é reprovado diante de Deus. Mas também não quer dizer que ele está condenado, amados, a um tipo de perdição. É só uma questão do entendimento. Então, viver pela fé é permanecer na fé, crendo na obra consumada. Então, nós vamos ver algo da obra de Deus consumada. Vamos ler Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3. Glória a Deus. Efésios 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui é uma afirmação, amados. Então, qual a diferença de ser aprovado e de ser reprovado diante de Deus? Os que vivem da obra, amados, que não creem, estão vivendo de campanhas ainda para Deus os abençoar. Então, nós na graça, os que somos aprovados diante de Deus, não é aprovados numa questão de mérito, amados. É aprovado numa questão de crer. É uma questão de você crer na obra consumada. Então, se eu creio que Cristo já me abençoou, eu creio, eu não preciso fazer nenhum tipo de obra. Porque quem está fazendo campanha ainda para ser abençoado, está reprovado diante de Deus, porque está praticando obras mortas, obras da lei, e não está crendo na obra de Cristo. Então existe uma diferença, amado, das obras da lei e o que Cristo fez. Então o que ele fez foi uma única vez. Na graça, somos aprovados porque nós cremos. E nós cremos e falamos, nós não fazemos nada para sermos abençoados espiritualmente. Nós já somos abençoados. E nós cremos, e nós falamos, e nós confessamos, amado. Não precisamos mais nenhum tipo de campanha. Não precisamos simbolizar, porque a graça já é uma imagem exata de Deus. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1 e 13. Colossenses 1 e 13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, amados, nós já estamos libertos. Em graça não se faz campanha ou
pacto para libertação. Não se faz, fazem 3 dias de propósito de libertação, ou um dia de propósito de libertação. Não se faz campanha da libertação, nenhum propósito de libertação, porque nós já somos libertos, amados. Porque Cristo já nos libertou. Glória a Deus. Então, é uma questão de crer. Então, aqui são afirmações que ou nós cremos ou nós vivemos por obras fazendo. Há uma decisão a tomar. Há uma forma de crer, amados. E para que haja somente uma forma de crer, o mesmo modo de pensar, como o apóstolo Paulo diz, Filipenses 2:2, é crer nas mesmas coisas, amados. Crer no que está escrito, crer na palavra de Deus. Se Ele já nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, eu não preciso pagar preço, fazer nenhum tipo de libertação. Vamos ainda ver aqui ainda em Colossenses, agora é o 2 e o 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despojado os principados, as potestades, os expôs publicamente aos de desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. Na graça, amado, ninguém vive expulsando demônios, porque segundo Colossenses 2 e o 15, ele despojou os principados e as potestades, ou seja, todos os demônios, principados e potestades, e os expôs publicamente ao desprezo, ou seja, à prisão, e triunfou sobre eles na cruz. Então, eles estão presos em cadeias eternas. Então, glória a Deus que não se vive mais de campanha da libertação, não se vive mais querendo libertar ninguém de nenhum tipo de demônio, amados, porque eles estão presos em cadeias, sobre desprezo, e triunfou sobre eles na cruz. Glória a Deus. Então, o que há é uma forma de crer, amados, que você possa receber a revelação e que você possa crer na palavra de Deus, porque se estiver escrito, nós cremos. Abba Pai. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, amados, crer no que está escrito e como está escrito. E como está escrito? Que, aqui na parte B, para que pela morte derrotasse, que ainda não tinha derrotado, mas derrotou, o que tinha, porque não tem mais o poder da morte, isto é, o diabo. Então o diabo ele foi aniquilado com a morte de Jesus. Então, amados, eu hoje na graça não faço nenhum tipo de campanha, né? Eu não fico expulsando demônios porque eles estão presos em cadeias eternas. Eu não vivo brigando com o diabo, nem colocando culpa nele, porque ele está aniquilado pela morte de Jesus. Então, vivo pela graça, agradando a Deus, sendo aprovada diante de Deus. Porque para ser aprovada e agradar a Deus, temos que viver por fé, amados, né? Temos que viver por fé e não por obras, né? Porque viver por obras está desagradando a Deus. Glória a Deus.
Vamos dar uma olhada aqui em Hebreus 11. Já estamos em Hebreus, né? O 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem fé é impossível ser aprovado diante de Deus. Só se é aprovado diante de Deus com fé. Porque sem fé, ou seja, com as obras da lei é impossível, amados. Ou seja, quem está vivendo as obras da lei é impossível agradar, é impossível ser aprovado. Agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é uma questão de viver por fé, crendo na obra consumada, amados. Não é uma questão de não crer e viver por obras, fazendo ainda pactos. Glória a Deus. Então vamos ler Hebreus 15 e 13 agora. Aqui ainda em Hebreus. Então, amados, os que permanecem na fé, não precisa agora, amados, só uma questão para que o entendimento dos amados sejam abertos. Não precisam mais viver tomando um suco, comendo um pão, né, para ter comunhão com Deus, porque Cristo já está em nós já temos comunhão com Ele. É só uma questão de você orar, é uma questão de você praticar, de você viver a sua fé. Então, a vida cristã é uma vida por fé, sem as obras da lei. Essa é a diferença, amados, de viver das obras e ser reprovado diante de Deus. Ou seja, os que vivem pela fé não vivem simbolizando algo que está consumado, ou seja, não precisa tomar um suco, não precisa comer um pão, simbolizando. Na graça se vive por fé. Tudo que é simbolizado, que era simbolizado na lei, nós agora já vivemos a imagem exata. Cristo está em nós. Se Cristo está em mim, por que eu tenho que comer um pedaço de pão? Por que eu tenho que tomar um copo de suco, amado? Se Cristo já está em mim, se Ele já habita em mim e permanece em mim. Então é uma questão de praticar a fé, amados. Porque os que vivem pelas obras, esse é o nosso tema, né? Viver pelas obras é estar reprovado diante de Deus. Ou seja, viva pela fé para ser aprovado diante de Deus. Vamos ler Hebreus 5 e 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. Então, todo aquele que se alimenta de leite, ou seja, todo aquele que vive de obras, vive das obras da lei, vive praticando as obras da lei. Então, o apóstolo diz que ele não está apto para ensinar. Por que ele não está apto para ensinar? Porque ele está reprovado diante de Deus. Se ele está reprovado, ele não está apto, ele está inapto, né? Porque quando a gente vai fazer a prova do Detran, né, para tirar a carteira de habilitação, a CNH, quando você faz a corrida, você vai ver lá, né, apto. Se você passou, né? Se você não passou, tá inapto, né? Eu, quando tirei a minha, foram 4 vezes inapto. Eu passei na quinta. Mas o importante é que eu passei. De quinta, mas eu passei. Eu tinha uma dificuldade, eu não tinha costume, né? Primeira vez que eu fui encarar e dirigir. Então, eu tinha essas dificuldades. Mas, não está apto, amados. Quem está ainda se alimentando de leite, está ainda vivendo da lei, está ainda, menino. O apóstolo Paulo compara
com um menino que ainda está se alimentando de leite. Então, esse menino que está se alimentando ainda de leite, ele está inapto, não está aprovado para ensinar. Ou seja, se não está apto a ensinar a palavra de Deus, ele está reprovado. Então, o que é que você pode imaginar? Que todos os que estão na obra pregando o Evangelho e estão pregando lei, estão o que diante de Deus? Reprovados, inaptos, né? Não, porque diz aqui, não está apto a ensinar a palavra de Deus. Então, todo que ensina a palavra de Deus, ainda que esteja pregando e ensinando a palavra de Deus, mas seja lei, ele é um menino, ele está reprovado, inapto para ensinar, porque está ensinando o povo a não viver por fé, está ensinando o povo a viver por obras. Então, tanto quem vive por obras está reprovado, como o que ensina a viver por obras. Ambos estão reprovados diante de Deus. Essa é a graça, amados. Esse é o apostolado, para que as ovelhas recebam a não viver mais reprovados diante de Deus. Glória a Deus. E vamos finalizar com 1 Coríntios 13 e 11. 1 Coríntios 13 e 11. Primeira Coríntios 13 e 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, é claro que isso aqui é uma parábola, né? É um comparativo de menino e está dando um comparativo de leite, né? O que nós vimos lá que o leite é? É quem está se alimentando ainda da lei, amados. Então, quando eu era menino, falava como menino. Ou seja, quando ele era da lei, quando ele praticava as obras da lei, ele pensava, ele raciocinava como menino. Ou seja, quando se era da lei, o entendimento da lei, o entendimento era de pecador. E agora? Mudou o entendimento, mas porque pensava como um menino, ou seja, pensava que era pecador, pensava que podia perder a salvação, pensava que Deus podia riscar o nome, pensava que podia vacilar e ir para o inferno, raciocinava como um menino, ou seja, raciocinava todo tempo pedindo perdão de Deus, Senhor me perdoa, Senhor, buscando, pagando preço, subindo os montes, né? Raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, logo que eu conheci a graça, porque aqui é uma parábola, amado, é uma comparação, né? O menino, o leite, era um cristão na lei, e agora homem, né? E o alimento agora é a graça, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, agora que eu conheci a graça, eu acabei com as coisas da lei. Agora que o apóstolo diz, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então agora, amados, que nós conhecemos a graça, o que acontece quando nós conhecemos a graça? Acabam-se as coisas de menino, ou seja, acabam-se as coisas da lei, né? Se eu pensava que era um pecador, agora eu sou santo, irrepreensível e inculpável. Ou seja, se eu pensava que eu perdi a salvação, agora eu creio que eu tenho uma eterna salvação. Por que eu tenho que acabar com as coisas de menino?
ou acabar com as coisas da lei, porque quem pratica as obras da lei está reprovado diante de Deus. Depois de Jesus morrer e ressuscitar, está reprovado, meus amados. Antes não, antes podia praticar, porque agora a obra está consumada e nós estamos depois da cruz. Não estamos antes da cruz, estamos depois. Então, depois da cruz, toda a obra já está consumada. E a ovelha crê como está escrito e vive como está escrito. E seja, deixa as obras, deixa de praticar mais as obras da lei. Se praticava, agora não pratica mais, porque o apóstolo diz que ele acabou com as coisas meninas. E nós também acabamos com as coisas meninas. Não precisamos mais simbolizar com suco, simbolizar com pão, simbolizar o batismo, molhar a carne, porque nós já somos batizados, amados. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra e glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Abafado. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu manifestar, pelo teu testificar. Eu creio, Senhor, que os que creram deixarão, Pai, as obras de menino. Eu creio que os que ouviram e receberam a revelação da graça de Deus deixaram para trás as coisas que são reprovadas e que desagradam a Ti, Pai. E estamos crescendo e prosseguindo para o nosso alvo, Pai. Crescendo no conhecimento para a glória de Deus. Obrigado pela Tua palavra. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus.